Bem, galera, vamos lá. Parte 2 do nosso vídeo. Estou falando sobre semelhanças de triângulos e agora eu vou falar sobre os casos especiais. Existem 3 casos específicos que aparecem muito, né, com frequência nas nossas questões, que é o primeiro caso, quando eu tenho 2 triângulos em que os lados são paralelos. O segundo caso é a ampulheta e o terceiro caso, antiparalela. Vou mostrar aqui para vocês. Bem, é muito simples você observar isso aqui. Olha só. Por que que eu digo que o triângulo maior ABC é semelhante ao triângulo menor DEC? Porque, como esses dois lados aqui, ó, AB e DE são paralelos, os ângulos formados serão iguais, né? Então, aqui em cima, o ângulo do vértice A vai ser igual ao ângulo do vértice D. O do vértice B vai ser igual ao de E. E o ponto C é o ponto comum aos dois triângulos. Então, o ângulo aqui vermelho vai ser igual. Então, o que eu posso dizer aqui? Ó? Que o lado AC, no maior, está para o lado CD, no menor. Assim como o lado AB, no maior, está para o lado DE, no menor. Assim como o maior BC está para o menor CE. Certo? Então, esses dois triângulos são semelhantes. Esse é o caso quando os lados são paralelos. Segundo caso, ampulheta, né? Ampulheta é aquele objeto de vidro que é usado para medir o tempo, né? Que tem a superfície cônica. Cônicas e simétricas. E aí, o que acontece aqui? Por que esses triângulos, o triângulo ABP, observe aqui, o triângulo ABP vai ser semelhante ao triângulo DPR? Porque os ângulos internos são iguais. Primeiro eu já começo percebendo que o ângulo θ é oposto pelo vértice nos dois triângulos, tá? E como essas duas retas são paralelas, esse ângulo gama ele vai aparecer aqui em cima. Ó. Lembra da regra do Z? Então, o ângulo gama vai aparecer aqui em cima e o ângulo alfa vai aparecer aqui embaixo. Então, esses triângulos são semelhantes. O que eu posso dizer? Qual é o lado que é oposto ao ângulo θ no triângulo maior? Lado oposto ao ângulo θ no triângulo maior, AB, e está para lado oposto ao ângulo θ no triângulo menor, DR. Assim como lado oposto ao ângulo alfa no triângulo maior. Está aqui. Lado BP. Então, BP maior está para... Qual é o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo menor? DP. BP está para DP, assim como... E aqui, lado oposto ao ângulo gama no triângulo maior, é AP, assim como lado oposto ao ângulo gama no triângulo menor, PR. Por isso, esses triângulos são semelhantes. Galera, eu sempre, na semelhança de triângulos, eu sempre vou observar qual é o lado oposto ao ângulo determinado. Isso é muito tranquilo, tá? Em qualquer questão, não dá para se confundir se você fizer dessa forma. Sempre observando o lado oposto ao ângulo considerado. Valeu? Terceiro caso é esse aqui, ó. Antiparalela. É esse caso aqui, ó. Esses triângulos, eles são semelhantes. Quais, professor? O triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Por que esses triângulos são semelhantes? Porque os ângulos internos são iguais. E aí o que eu posso dizer? Bom, triângulo maior de frente para gama. Gama está olhando para BC. Então, BC está para lado oposto ao ângulo gama no menor, DE. Então, BC está para DE.
Assim como de frente para θ no maior é quem? De frente para θ no maior vai ser AC. De frente para θ no menor, AD. Assim como de frente para alfa no maior, AB. E de frente para alfa no menor, AE. Como eu disse, sempre observando o lado oposto ao ângulo. Galera, deixa eu comentar uma coisa com você. Que é importante sobre isso. Você consegue perceber a formação de um quadrilátero quando os triângulos têm um segmento aqui, ó, que vai os tornar antiparalelos? Você consegue observar um quadrilátero formado, ó, BDEC, tá? Esse quadrilátero, ele é inscritível, tá? Professor, o que é um quadrilátero inscritível? É um quadrilátero que os vértices tocam numa circunferência, né? Ou seja, existe uma circunferência que vai tocar nos vértices desse quadrilátero. Nem todo quadrilátero ele é inscritível, tá? Qual é a condição para que um quadrilátero seja inscritível? Os ângulos opostos devem ser suplementares, ou seja, a soma dos ângulos opostos tem que dar 180 graus. Se isso acontecer, o quadrilátero ele vai ser inscritível. Por que esses ângulos aqui nesse caso vão ser suplementares? Observe o seguinte: o ângulo do vértice B é quanto aqui, né? Θ. Então esse ângulo aqui, ó, ele vai ser θ. Então aqui, esse ângulo que aparecer, somado com θ, tem que dar 180. E aí o que eu observo? Eu observo que aqui eu tenho um ângulo externo. E qual vai ser o valor desse ângulo externo? Vai ser o valor de alfa mais gama. Lembra do teorema do ângulo externo? O que diz o teorema do ângulo externo? Que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos opostos a ele. Então, se esse ângulo aqui é externo, ele vai ser alfa mais gama. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é alfa mais gama. Só que é muito simples perceber o seguinte: no triângulo ADE, a soma de alfa com θ com gama vai dar o quê? 180. Alfa mais θ mais gama é 180, por causa da soma dos ângulos internos. Então, quando eu somo θ mais alfa mais gama, isso vai dar 180. Se isso acontecer, existe uma circunferência que vai tocar nos vértices desse quadrilátero. Portanto, ele é inscritível. Tá? Só quis fazer essa observação com vocês, porque ela é importantíssima, tá? Bem, deixa eu voltar aqui. Não é isso não. Deixa eu voltar aqui. Eu quero fazer... sim, aqui. Quero fazer duas questões com vocês que envolvem essa parte aí, ó, tá? É da apostila. Abram a sua apostila. Deixa eu pegar aqui a questão. Olha aí, ó. Abram a sua apostila na página 474, questão 5, tá? Essa questão aqui eu quero fazer com vocês agora, a questão 5. Tá aqui, ó. Observe aí o seguinte, ó. Calcule o valor de x mais y na figura abaixo. Vamos fazer essa questão aí, né? Bem, como é que eu descubro esses dois valores? Justamente pela forma como eu expliquei para você do antiparalelo, né? Olha aqui, ó. Vamos observar uma coisa aqui. Se esse ângulo é alfa e esse aqui é alfa, e esse ângulo azul aqui, ó, que eu vou chamar de φ, ele é comum ao triângulo menor e ao triângulo maior. Vou chamar aqui de D e de E. Não sei qual o valor, os pontos que estão lá, mas vou chamar de D e de E. Então, o menor ADE e maior ABC. Então, olha só. Alfa, φ e θ, alfa, φ, e aqui vai ser o quê? Θ, não é? Sempre, se os ângulos internos são iguais,
os triângulos são semelhantes. Observe então o seguinte. Vou calcular o valor de x, então esquece o de y agora. Vou calcular o valor de x. No triângulo maior, de frente para alfa no maior, qual é o lado que está oposto ao alfa? 7 mais x, professor. Isso aí, ó. Então, de frente para alfa, 7 mais x. De frente para alfa no menor é quanto? 6. Assim como de frente para θ no maior é quanto? De frente para θ no maior é 10. E de frente para θ no menor? 7. 10 está para 7. Essa é a ideia. Multiplica esse cruzado aqui, ó. 7 vezes 7, vou fazer direto. 49 mais 7x é igual a 6 vezes 10, 60. Pego 49 e passo para lá. Então, 7x é igual a quanto? 60 menos 49, vai dar quanto isso? Vai dar 11? Então, o valor de x é igual a quanto? 11 sétimos. Achei aqui o valor de x. Como é que eu vou achar o valor de y? Vamos achar o valor de y. De frente para φ no menor é 8. De frente para φ no maior é y. Posso pegar qualquer um. De frente para θ no menor é 7. De frente para θ no maior é 10. Então, 8 sobre y é igual a 7 sobre 10. Então, vai ficar assim, ó. 7y é igual a 8 vezes 10, 80. Então, x é igual a 80 sobre 7. Só que ele quer saber o valor de x mais y. X mais y vai ser igual a quanto? 80 sétimos mais 11 sétimos. Então, 80 mais 11, 91 sobre 7. X mais y, então, vai ser igual a quanto? 91 dividido por 7 vai dar 13. Então, x mais y é igual a 13. Muito fácil, né, galera? Tranquilo? Caso você não entenda, dá uma voltada no vídeo aí, tá bom? Tô tentando ser o mais simples possível com você. Gabarito, então, é a letra D de... Já sabe, né? Letra D de jeans. Valeu, galera? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Papapá. Sexta questão. Vou fazer a sexta questão com vocês. Então, dando sequência aí na apostila, eu tenho aqui o seguinte, ó. No triângulo ABC, temos AE igual a 1, BC igual a 3, CD igual a 7. E ele quer a medida do valor de BE, valor de x. Então tá aqui a figura, ó. Fiz a figura aqui para você e ele quer saber o valor de x, o valor de BE. Mais uma vez, né? Eu caio naquele caso dos triângulos especiais. Então olha aqui, ó. Eu tenho aqui esse triângulo, vou chamar esse ângulo aqui, ó. Chamar de azul, tá? E vou chamar esse aqui de verde. Observe. Se aqui existe alfa e o θ, e aqui existe alfa, não, que θ, né? Azul, tô maluco. Se aqui existe alfa e azul, e no maior existe alfa e azul, esse ângulo só pode ser o quê? Verde, né? Você tem que saber identificar também onde está localizado os ângulos, senão vai dar problema. Vamos lá, né? Vamos fazer a questãozinha aí. Olha só, de frente para alfa no menor é quanto? X. De frente para alfa no maior é quanto? 3 mais 7, 10, professor. Beleza. De frente para o verde no menor é quanto? 3. E de frente para o verde no maior é quanto? X mais 1. Vou cair até numa equação de segundo grau, né? X que multiplica x mais 1
é igual a 10 vezes 3, 30. Ih, professor, caí numa equação de segundo grau. Não sei resolver equação de segundo grau, não tive ainda essa aula. Fica tranquilo, cara, deixa eu te mostrar uma coisa importante. Olha só. Você percebe que eu tenho o produto de dois números e que esse resultado dá 30? Pensa comigo dois números que multiplicados dá 30, sendo que um é sucessor do outro. Pode ser 30 vezes 1? Não. Pode ser 10 vezes 3? Não. Bem, então 30 vezes 1 não pode, 15 vezes 2 não pode, só pode ser o quê? 5 vezes 6. Então, 5 vezes 6 é igual a 30 e 6 é sucessor de 5. Então perceba que nem sempre você precisa fazer uma equação de segundo grau para você resolver o problema. Você pode pensar, né, nesse caso aqui, que foram dois números sucessivos em que o produto entre eles deu 30, certo? Quero fazer mais uma de semelhança com vocês, tá? É a questão 7 aí da FUVEST. Questão 7 da FUVEST, ele deu para nós dois triângulos e na sua apostila tá lá, ó, 90 graus. É só seguir aí, ó, questão 7 na apostila. Então, olha só, como é que fica? De frente para esses dois tracinhos do menor é o quê? 2. De frente para esses dois tracinhos do maior é quanto? 4. Assim como de frente para um tracinho no menor é x. De frente para um tracinho no maior é 9 menos x. Multiplica cruzado. 4 vezes x é igual a 2 vezes 9, 18, menos 2x. Passa para cá, 6x é igual a 18. X é igual a 3. É isso que ele quer saber? Sim, né? Ele quer o valor de x. X é igual a 3, gabarito, letra A. Valeu, gente? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu vou falar com vocês agora sobre as relações métricas no triângulo retângulo, ok? Deixa eu só dar uma procurada aqui. Bem, falei de semelhança. Aqui. Relações métricas no triângulo retângulo. Tá lá, ó. Galera, é o seguinte. Sempre que eu tiver um triângulo retângulo, geralmente, o que o aluno faz? Ele desenha o triângulo dessa forma aqui, né? Ele desenha assim, ó. Ele coloca o triângulo retângulo em pé. Não está errado, claro. Mas sempre que a gente for falar desse assunto aqui, ó, de relações métricas no triângulo retângulo, desenha ele assim, ó. Por quê? Porque nessa posição a gente consegue observar essas relações assim de forma mais fácil. Você vai entender melhor, tá? Qual é a ideia aqui? Eu tenho um triângulo retângulo e eu vou chamar os seus lados de A, B e C. Então aqui eu vou chamar os lados de A, B e C. Isso daqui é uma altura, que é a altura relativa à hipotenusa, e a gente sabe que toda altura forma 90 graus. E esses pedacinhos aqui, ó, BH eu chamo de M, e HC eu chamo de N. Existem 5 relações, tá? Que você precisa saber. Vamos lá. Quais são, professor, as relações que eu preciso saber? As relações métricas. Primeiro, né? Teorema de Pitágoras, claro. Isso aí todo aluno tem que saber. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a primeira relação que você precisa saber. Segunda relação. O produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa, isto é, A vezes H, é igual a B vezes C. Essa é uma outra relação. Outra relação que eu preciso saber.
h ao quadrado é igual a m vezes n. Quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções. E b ao quadrado é igual a vezes m. E c ao quadrado é igual a vezes n. Nossa, professor, é muita fórmula, né? Sim. Professor, preciso decorar? Sim. Não tem jeito. Tem que decorar essas fórmulas, tá? Mas eu vou ensinar você uma forma de você decorar isso sem... é até divertido, né? Você vai gostar. O que você faz? Alguns alunos até já conhecem esse método, mas eu vou comentar aqui com vocês. O que você faz? Você escreve assim, ó. A e A. Aqui você coloca BC, BC, BC e BC. Então sempre, né, na horizontal aqui, ó, primeiro o B, depois o C, e de cima para baixo BC. Aí aqui você escreve H e H, e aqui você escreve M e N. Então, de novo, coloco o A na ponta, BC, BC, BC e BC. Aí nessa diagonal aqui, você escreve H e H, e aqui MN. E depois você vai formar um quadrado nas extremidades. Depois você vai formar um quadrado nas extremidades, olha só. Depois que você formar esse quadrado, você multiplica cruzado. Multiplica cruzado, o que você vai ter aqui, ó? A vezes H é igual a B vezes C. E aqui você tem a mesma fórmula. A vezes H é igual a B vezes C. Multiplica cruzado. Aqui o que eu tenho? C vezes C. C ao quadrado é igual a vezes N. E o que eu tenho aqui? B vezes B. B ao quadrado é igual a vezes M. Então aqui eu já tenho a quarta, essa aqui é a quinta, e essa aqui é a segunda. Tá faltando duas, né, professor? Sim. Olha aqui, ó. A outra, ela aparece bem aqui, ó. A terceira fórmula, ela aparece bem aqui. Multiplica cruzado aqui, ó. Como é que fica? H vezes H, H ao quadrado, M vezes M, M vezes N, é MN. Aqui, ó. Essa aqui é a terceira fórmula. Viu? Gostaram? Bacana, né, gente? Se você não entendeu, volta o vídeo e vê como eu fiz de novo aí essa magiquinha. Professor, e a primeira? Meu Alan, você tem que saber, cara. Não existe o caso do aluno chegar na prova do colégio naval e falar assim: ah, eu esqueci o teorema de Pitágoras. Pô, isso é uma coisa que todo aluno tem que saber. Na verdade, tem que saber tudo. Você não pode esquecer de nada, né? Mas isso é uma fórmula que você tem que lembrar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, essas duas questõezinhas básicas que envolvem as relações métricas, tá bom? Olha só. Essa letra A aqui, eu quero saber o valor de x e o valor de y. Já consigo determinar o valor de y, né? 12. Aqui, ó, só você somar. 9 mais 3 é 12. Acabou. Só isso, professor? Só isso. E aqui, quero achar o valor de x. Olhando para a fórmula, para as relações, qual que eu posso usar? A primeira? Não, né? Por quê? Porque eu tenho A
x é o que eu quero saber, mas eu não tenho esse cara aqui, ó. Então não vou usar ela. A segunda? Não, porque eu não tenho altura. Qual é que eu vou usar aqui? Vou usar a quarta. Qual é a quarta? Não. A quinta. C ao quadrado é igual a vezes n. Então, x ao quadrado é igual a 12 vezes 3. X ao quadrado é igual a 36. X é igual a quanto? 6. Viu? Então, relações métricas no triângulo retângulo. Beleza. Como é que eu posso descobrir? Aí, ó. Letra B. M, N e H. Já vou achar esse cateto aqui, ó. Esse cateto é 6. Por quê? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é 10 ao quadrado. Como é que eu posso achar o H? A vezes H é igual a B vezes C. Então, H é igual a quanto? 48 dividido por 10. Isso dá quanto? 4,8. Você tem que olhar para a fórmula e ver. Qual que eu vou usar? Aqui eu usei a segunda. A vezes H é igual a B vezes C. Como é que eu posso achar MN? Aqui, ó. Vou usar a quarta. 6 ao quadrado é igual a 10m. Então, 10m é igual a 36. M é igual a quanto? 3,6. E vou usar agora a quinta. C ao quadrado é igual a vezes N. Então, 10N é igual a 64. N é igual a 6,4. Certo, gente? Tranquilo? Galera, vou parar por aqui, tá? E vou dar continuidade no próximo vídeo. Valeu? Tamo junto.